Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, da Arquidiocese de Maringá, para continuarmos o nosso estudo sobre o significado teológico das partes do corpo na Bíblia. Nós já vimos uma introdução, breve, mas que vimos a importância do corpo, tanto na teologia como nessa forma de manifestar, de falar Deus para as pessoas. Nós vimos na nossa primeira parte do estudo o significado da cabeça e da testa, e hoje no nosso segundo estudo nós vamos olhar o rosto como um todo e o cabelo, o significado teológico dessas duas partes. Na próxima a gente vai olhar os olhos e os ouvidos, e aí depois nós vamos olhar a boca, o nariz, o pescoço, os braços, as pernas, as entranhas, para que a gente possa entender melhor o ser humano quando lermos uma parte na Bíblia que se refere aos braços, aos olhos e assim por diante. Essas informações complementares nos ajudam muito a entendermos bem a nossa Bíblia. Muito mesmo. Por quê? Porque somente o texto, às vezes, escrito num outro momento histórico, 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, dentro de uma outra cultura, às vezes nós temos dificuldades. Então nós temos que nos remeter ao que eles quiseram falar naquele tempo para que a gente seja fiel ao texto. A nossa segunda parte, o rosto e o cabelo. Vamos começar pelo rosto, que também pode ser tratado como face na Bíblia. Tanto faz rosto ou face. O rosto e a face representam a mesma parte do corpo e exprimem não somente as suas emoções, estou feliz, estou triste, mas todo o ser. Quando eu estou triste, todo o meu corpo está triste. Quando eu estou alegre, todo o meu corpo está alegre. Quando eu estou preocupado, todo o meu rosto, todo o meu corpo está preocupado, não somente o meu rosto. E o rosto e a face mudam apenas de nome, mas não de significado. E nós vamos agora olhar o que a Bíblia fala do rosto de Deus. O rosto de Deus. Quando a gente fala do rosto de Deus, a gente fala, acima de tudo, dessa relação entre Deus e o povo eleito. Vamos olhar um texto bíblico bacana para que a gente possa entender isso daí. Números 14:14. E dirão isso aos habitantes desta terra: eles souberam, Javé, que tu estás no meio deste povo, que te mostras a ele face a face, que tua nuvem está sobre ele e caminhas à sua frente de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo. Olha só que importante esse texto, que tu te mostras a ele face a face. Ou seja, essa relação, essa proximidade que Deus tem com o povo. Então, o rosto de Deus, ver o rosto de Deus, e lembremos, nunca ninguém vê Deus. Deus, ele é um espírito perfeito, conforme nos fala João. Mas a gente fala, a gente expressa esse rosto de Deus justamente para falar dessa proximidade. Porque quando você vê o rosto de alguém, significa que você está próximo. E ver o rosto de Deus é essa proximidade entre o povo e Deus, sempre perto. Então, isso é muito legal. Vamos continuar. Então, o rosto de Deus é essa presença constante de Deus perto do seu povo. Vejamos mais um texto. Êxodo 33:14 e 15. Javé disse: eu irei e pessoalmente darei descanso a você. Moisés replicou: se não vieres pessoalmente, não nos faças sair daqui. Então Deus vai pessoalmente, vai mostrar a sua face. A pessoa, ela é vista pelo seu rosto, o reconhecimento que a gente tem. Então é um texto muito bacana que fala dessa proximidade de Deus com o seu povo. Também, essa é a parte mais bonita, a gente fala de Deus voltar a sua face misericordiosa, o seu olhar misericordioso para perto das pessoas. Então,
o rosto de misericórdia de Deus. Quando a gente estudar o olho, nós vamos ver bem isso daí, esse olhar misericordioso. Mas o rosto também está nessa mesma relação de misericórdia. Salmo 24:16. Olha a minha fadiga e minha miséria e perdoa os meus pecados. Ou seja, Deus que olha, que volta o seu rosto para o pecador, para a pecadora, e perdoa os pecados. Esse é o nosso Deus. A gente também pode falar do rosto amoroso de Deus. Muito expressivo isso. Por quê? Porque uma cara brava e Deus não. Deus sempre nos olha com amor, com carinho, com ternura, com misericórdia. Jeremias 3:12. Vá, pois, e grite lá do norte esta mensagem. Volte, Israel rebelde, oráculo de Javé. Eu não mostrarei a você uma face indignada, porque sou amoroso, oráculo de Javé, e não guardo rancor eterno. Esse texto é maravilhoso, gente. Volte, Israel rebelde. Quem é rebelde? O povo. E o que Deus fala? Eu não mostrarei uma face indignada, de tristeza, Não, porque eu sou amoroso. A essência de Deus é amor. E nunca nada fora disso. E Ele não guarda rancor eterno. Que bacana, gente. Por quê? Porque isso nos mostra que Deus é assim. E nós devemos imitar a Deus. A mesma coisa, a mesma atitude. Vamos ver agora o contemplar a face de Deus. Ou seja, olharmos a face de Deus e ficarmos extasiados. Apocalipse 22:4. Verão sua face e seu nome estará sob suas frontes. Veremos a face e os nomes estarão sobre nossas frontes. Seremos os marcados para estarmos perto de Deus e podermos contemplar o rosto misericordioso de Deus. Esses são os textos, existem outros também, mas se a gente for colocar todo vai ficar muito longo o estudo, que nos revelam um pouquinho de Deus. Aqui só o rosto, depois nós vamos olhar os olhos, a boca de Deus, o ouvido de Deus, e aí a gente vai completar essa parte importante do nosso estudo. E vamos agora olhar sobre o rosto dos homens. O rosto dos homens. A primeira coisa que o rosto nosso, de homens e mulheres, transmite é a tristeza. Sabe? Aquele abatimento, aquele desânimo. Vamos olhar um texto para percebermos isso. 1 Reis 21:4. Acabe voltou para casa aborrecido e irritado por causa da resposta de Nabote de Jezreel. Não vou entregar a você a herança de meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e não quis comer nada. Esse é um texto importante na Bíblia, porque aqui Acabe, o rei Acabe, tenta comprar a vinha de Nabote. Só que Nabote ele se lembra de um conceito teológico importante. A terra não é dele. A terra é de Deus e foi dar o sustento. E não para comercializar. E aí ele fala, não vou entregar a você a herança dos meus pais. Por quê? Porque eles receberam de Deus. E ele fica irritado. Depois vai ter todo aquele episódio triste, onde vão armar uma cilada para Nabote, mas o profeta vai intervir. O segundo aspecto teológico que a Bíblia retrata sobre o rosto humano é a indiferença. Sabe aquele negócio de você não está nem aí. Vejamos um texto. Gênesis 32:2. Jacó observou o rosto de Labão e percebeu que ele já não o tratava como antes. A indiferença entre eles. E aí cada um tomou um rumo e foi tocar a sua vida. Isso é triste. A Bíblia também fala sobre o rosto como humildade. 1 Samuel 25:41. Abigail imediatamente se inclinou com o rosto por terra e disse: Aqui está sua serva, disposta a lavar os pés dos servos do meu senhor. A humildade dela, colocar o rosto por terra, abaixar o rosto, reclinar diante de alguém. A humildade, às vezes até a subserviência. Aqui no caso, nosso rosto também pode transmitir irritação, ira. E a Bíblia
também trabalha teologicamente isso daí. Gênesis 4, de 4 a 6. Abel, por sua vez, ofereceu os primogênitos e a gordura do seu rebanho. Javé gostou de Abel e de sua oferta, e não gostou de Caim e da oferta dele. Caim ficou então muito enfurecido e andava de cabeça baixa. E Javé disse a Caim: por que você está enfurecido e anda de cabeça baixa? Nós vimos a parte final desse texto no estudo passado, na cabeça, né? A cabeça baixa e a cabeça para cima. Ou seja, a posição da nossa cabeça transmite muito sobre como nós estamos. Aqui, apenas colocando que nós vamos, no nosso próximo estudo, trabalhar Gênesis 1 a 11. E nós vamos trabalhar essa parte. Porque Deus tem... A face, o rosto, também pode ser, naquela expressão, dar a outra face. Ou seja, também de humildade, de não violência, de não revide. Lucas 6:29a. Se alguém lhe dá um tapa numa face, ofereça também a outra. O A aqui, gente, é porque é só do início do versículo até o primeiro ponto. Depois do primeiro ponto é B. Então, é a questão da não violência, do não revide. Jesus fez exatamente isso. Ele questionou o guarda quando bateu. Se falei mal, me fala o que eu falei mal. Então por que me bates? Agora, se eu falei bem, você não pode me bater. Não é apenas ficar quieto. É você questionar a pessoa sobre a atitude dela, mas nunca revidar na mesma moeda. O rosto também pode ser um sinal de humilhação. Por exemplo, para quem recebe um guspe no rosto, uma gusparada que a gente fala, né? Então na Bíblia nós temos muito isso, porque todos os povos sempre teve essa ação de cuspir no outro como um sinal de humilhação, de desprezo. Números 12:14a. Então Javé disse a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido na cara, ela ficaria por 7 dias difamada. Ou seja, ela seria humilhada por 7 dias. E isso é muito forte. Hoje, às vezes, a gente não faz o gesto físico de cuspir, mas a gente, através de gestos, né, e de palavras e de atos, a gente faz exatamente isso. Esse processo de humilhação. O rosto também pode ter o sinal de arrependimento. E ele é muito forte. Vejamos Lamentações 3, de 28 a 31. Que esteja sozinho e calado quando cai sobre ele a desgraça, que ponha sua boca no pó. Talvez haja esperança, que entregue a face a quem o fere, até fartar-se de insultos, porque o Senhor não rejeita para sempre. Temos que lembrar que o livro de Lamentações foi escrito logo depois do exílio da Babilônia, num momento de muita dor. Que esteja sozinho e calado quando cai a desgraça, que ponha sua boca no pó, talvez haja esperança, que entregue a face a quem o fere, até fartar-se de insulto. Ou seja, é aquela posição assim de extremidade, de muito arrependimento. É aquela manifestação de muito arrependimento por tudo aquilo que está acontecendo. Diante de Deus, o nosso rosto sempre deve ser de submissão, de reverência. Nunca, mas sempre o olhar mais para baixo. Por quê? Porque nós não somos dignos de olharmos diretamente para Deus quando isso acontecer. Mas a Bíblia retrata isso já de uma forma agora para mostrar a nossa limitação diante da perfeição de Deus. Gênesis 17, de 1 a 3. Quando Abraão completou 99 anos, Javé lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, comporte-se de acordo comigo e seja íntegro. Vou fazer uma aliança entre mim e você, e o multiplicarei sem medida. Abraão caiu com o rosto por terra. Então Deus lhe falou. Aqui, diante de Deus, sempre o rosto por terra. Porque a terra é o humus, tá? É a humilhação. Então o rosto por terra diante por Deus. Mas Abraão era um santo. Mesmo assim, diante de Deus nunca somos santos. Deus é santo, santo, santo. Nós somos sempre limitados. Também a Bíblia vai retratar sobre o esconder-se ou fugir da face de Deus.
Gênesis 4,14. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Aqui Caim, depois de matar Abel e ser expulso do paraíso, ele reclama diante de Deus: terei que esconder-me na minha face. Próximo estudo nós vamos ver isso daqui e como é rico de significado para nós. Se entendermos essas passagens bíblicas da maneira correta, nós vamos perceber o quanto que Deus nos ama e mudaremos a nossa atitude. O rosto voltado para uma pessoa ou para Deus é expressão de contato. Quer dizer, se eu estou olhando para uma pessoa, eu estou mantendo um contato de relação, né, de proximidade. Bem como o virar o rosto para alguém ou dar as costas é sinal de rompimento, de não querer proximidade, não querer contato, de não querer uma relação de amizade. Vamos olhar agora um resumo do rosto, tanto para Deus quanto para o homem. Deus é a relação de povo eleito, onde tem a presença divina sempre perto do povo. Ver o rosto de Deus é essa relação, é saber da presença divina muito perto. O rosto misericordioso de Deus, cheio de amor e de ternura, e o contemplar a face de Deus. Espero um dia fazer isso. Já do homem, o rosto, ele pode significar tristeza, indiferença, humildade, irritação, humilhação ou cuspir no rosto, arrependimento, submissão. Então a gente vê sempre que o rosto é muito significativo. Estar com o rosto virado é uma coisa. Olhar do outro lado e virar o rosto contra já é um significado totalmente diferente. Vamos ver agora quantas vezes aparecem esses termos na Bíblia. Rosto, 196 vezes. No plural, 5 vezes. A face, 119 vezes. E faces, 10 vezes. Num total de 330 vezes. E a gente sabe que quanto mais vezes aparece um termo na Bíblia, mais importante ele é. Como um termo que aparece bastante na Bíblia, é porque ele tem muita importância. O rosto, como um todo, aparece 330 vezes. Significa que o nosso rosto expressa muito quem somos. E o rosto de Deus, então, não precisamos nem falar do amor e da misericórdia. Agora, nós vamos ver o significado do cabelo, o segundo item do nosso estudo de hoje. O cabelo, dentro do conjunto da cabeça, ele tem significados importantes. É por isso que a gente fala do cabelo como símbolo de vitalidade, de erotismo, de sedução, de vaidade, de força física, isso é bem importante, de luto, o cabelo como uma expressão de luto, de arrependimento, de humilhação e outro, o segundo mais importante, se não o primeiro, de sabedoria. Os cabelos brancos, tá? Não que isso hoje signifique tanto, mas lá no tempo bíblico significava muito. Vamos olhar um pouco mais. Os cabelos, eles têm o seu maior símbolo na sabedoria e na vitalidade, na força. Então os cabelos brancos sempre são respeitados. No Apocalipse, por exemplo, o ancião está sempre de cabelos brancos. E a força, a história de Sansão, que tem os cabelos a sua força. A gente vai olhar um pouquinho disso. Só para a gente entender, hoje o cabelo branco não significa mais sinal de inteligência. Porque uma criança vai na escola, tem uma quantidade de informação enorme, está na internet, está no celular ali o tempo todo, tem informação. Mas a Bíblia ela não trata de informação. A Bíblia ela tem uma diferença entre inteligência e sabedoria. Inteligência é você às vezes saber calcular 10 mais 10 vezes 1000 vezes. Isso é inteligência às vezes. Então hoje nós temos muitas pessoas com informação, até excesso de informação, e que às vezes são inteligentes. Mas a Bíblia entende sabedoria
como você interpretar a vida diante dos fatos. Então você tem informações e você interpreta essas informações. Seria mais ou menos o seguinte: o médico, ele ter todos os resultados do exame, mas ele não saber ler os resultados, ter a sabedoria de ler aquele resultado. Ele tem informação, ele é inteligente, mas ele não consegue interpretar aquilo para descobrir o que o seu paciente tem. Então, sabedoria na Bíblia é você entender o que Deus quer e ler a vida dessa forma. Já a inteligência para nós hoje é outra coisa. Então, hoje tem muita gente que é inteligente, mas não é sábio. E na Bíblia, sabedoria é você entender os caminhos de Deus e buscar os caminhos de Deus. E o cabelo branco, olha aqui, opa, aqui o meu cabelo branco, aqui mais, né? Restinho um pouquinho mais preto. Aqui o cabelo branco vai significar justamente esse tempo de vida. Vamos começar olhando o cabelo como fonte de força, de vitalidade. Número 6, de 1 a 6. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel, quando um homem ou uma mulher quiser fazer um voto especial de consagração a Javé, o voto de nazireato deverá abster-se de vinho e de bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre de vinho ou bebidas fermentadas. Também não tomará suco de uvas, nem comerá uvas frescas ou secas. Enquanto durar o seu voto, não provará nada que venha de videira, desde a semente até as cascas. Enquanto durar seu voto de nazireato, não raspará a cabeça com navalha. Deixará crescer livremente os cabelos até que acabe o tempo pelo qual se consagrou a Javé. Durante todo o tempo que estiver consagrado a Javé, não se aproximará de nenhum morto. Aqui a gente tem os 3 pontos importantes do voto para um nazireu. Não tomar bebidas alcoólicas, aqui fala até de suco, de semente, nada que possa levar a um estado de alteração. Não raspar a cabeça, não ver navalha nenhuma e não tocar em morto. Então, quando a gente vê a história de Sansão, a gente fala assim: a força de Sansão está no cabelo. Não, a força de Sansão está no voto de nazireu que ele fez, de nazireato, que são 3 coisas: não beber bebidas alcoólicas, não raspar a cabeça e não tocar em morto. Esse é o conjunto. E simbolizado nessa história pelo voto, pelo raspar a cabeça. Quando descobre que a força dele vem do cabelo, raspa o cabelo dele, ele fica fraco, e o povo também tem as invasões. Mas o cabelo também significa erotismo, sedução. Vamos olhar 2 textos bíblicos de Cântico dos Cânticos. Cânticos 4:1. Como você é bela, minha amada, como você é bela. São pombas seus olhos escondidas sob o véu. Seu cabelo, um rebanho de cabras ondulando nas encostas de Galaade. E o Cântico 6:5. Afasta de mim seus olhos, que seus olhos me perturbam. Seu cabelo é um rebanho de cabras ondulando nas encostas de Galaade. Já imaginou? Você indo galantear uma menina e falando: seus cabelos são como cabras ondulando. Ah, mas não vai funcionar, gente. A menina vai te largar, vai embora. Principalmente nesses ambientes urbanos que nós temos. Mas lá era um ambiente rural. Por isso que a gente tem que ler os textos bíblicos com os olhos do tempo que ele foi escrito. Um pastor, uma pessoa que tivesse um rebanho de cabras e elas estivessem pastando numa encosta, e chegasse uma mulher perto dele, e ele falasse assim: seus cabelos são como aquelas cabras. Nossa, ela casava na hora com ele, gente, sem sombra de dúvida. Pô, era um homem, tinha condições de sustentá-la e ainda estava fazendo uma grande declaração. Que legal. Hoje não funcionaria. Então, os cabelos também podem ser esse símbolo de sedução. Eles também podem ser um símbolo de vaidade. Tem gente muito vaidosa com o cabelo, né? 1 Pedro 3:3. Que o enfeite de vocês não sejam de coisas exteriores, como o penteado, uso de joias de ouro ou roupas finas. Ou seja, que o nosso enfeite sejam as nossas boas obras. O cabelo também pode simbolizar luto. Miqueias 1:16.
corte e raspe o cabelo por causa dos filhos que eram a sua alegria. Aumente a sua calvície como águia, porque eles foram exilados para longe de você. Isaías 15:2. O povo de Dibom subiu aos lugares altos para chorar. Nos montes de Nebo e Mebaba, Moabe se lamentava, rasparam a cabeça e cortaram a barba. Não somente o luto interno, que hoje nós fazemos. Antigamente se colocava roupas pretas, cortava o cabelo, não ficava com o cabelo solto, porque o cabelo solto ele é sedução, então uma mulher que estava viúva ficava com os cabelos presos e assim por diante. Hoje a gente fala do luto interno. Antigamente, além do luto interno, esse sofrimento pela perda de alguém, também o sinal externo, principalmente no cabelo. O cabelo também pode falar com arrependimento. Jeremias 7:29. Jerusalém, corte seus cabelos consagrados e jogue-os fora. Entoe uma lamentação lá no alto dos montes, porque Javé rejeitou e abandonou a geração que incendiou a ira dele. O arrependimento, ele precisava de um gesto externo. Aqui no caso, cortar o cabelo. Hoje, nós cristãos católicos, quando estamos arrependidos, o que nós devemos fazer? Primeiro, se arrepender de verdade. Segundo, a confissão. E terceiro, a reparação do dano. Nem sempre é fácil, mas a gente tem que tentar. E quarto, o compromisso de não refazer aquilo lá, para que a gente não tenha que se arrepender. Senão a gente vai ficar naquele eterno faz e se arrepende, faz e se arrepende, faz e se arrepende, e isso daí não dá muito certo. Agora, nós vamos ver o cabelo como símbolo de sabedoria, tá? De expressão da pessoa que entende a vida, através dos cabelos brancos, da barba branca. Nós vamos ver 3 textos para isso. Sabedoria 4:9. Os cabelos brancos do homem valem pela sua sabedoria, e a velhice pela sua vida sem manchas. Provérbios 16:31. Cabelos brancos são coroa nobre, quando se encontram no caminho da justiça. Levítico 19:32. Levante-se diante de uma pessoa de cabelos brancos e honre o ancião. Tema o seu Deus, eu sou Javé. Esses 3 textos nos mostram como que o cabelo branco são fonte de sabedoria e não de inteligência. Os cabelos brancos do homem valem pela sua sabedoria, não inteligência. Inteligência é uma coisa meio complicada. Muita gente inteligente e pouco sábia. Sabedoria é você ler a Bíblia, né? E vale para quê? Pela velhice sem manchas. Ou o segundo texto: cabelos brancos são coroa nobre quando se encontram no caminho da justiça. Então aí a gente tem mais essa parte do cabelo como sabedoria, né? E nós precisamos ser sábios diante de Deus, não apenas inteligentes. E assim a gente termina o nosso estudo sobre os cabelos. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre a barba. Barba. A barba era sinal de maturidade. Demorava anos, né? Já no início da vida adulta para surgir a barba. Então uma criança não tinha barba. Quando começava a ter barba, era tratado como um homem, como um adulto. Então a barba é esse símbolo de maturidade. É também um símbolo de sabedoria, porque passando o tempo você vai ficando mais sábio, lendo melhor os sinais da vida. E também de beleza. Uma barba bifurcada, uma barba enfeitada. Era muito comum na época bíblica isso daí. Então a barba ela pode significar essa beleza, essa maturidade, mas também a humilhação. E puxaram a barba, e arrancaram a barba, e cortaram mal a barba dele. É uma barba mal feita. E assim por diante. E a barba raspada à força como um símbolo de humilhação. Porque ninguém raspava a barba. Era muito comum todos usarem barba. E às vezes até com bifurcação, enfeitezinhos e tudo mais. Vamos olhar alguns textos inicialmente com a barba como arrancada à força como humilhação. Segundo Samuel 10, de 4 a 5. Então Anom mandou pegar os embaixadores de Davi,
raspar-lhes a metade da barba e rasgar a roupa deles pelo meio até as nádegas. Depois mandou-os de volta, e o rei mandou-os dizer-lhes: fiquem em Jericó até que a barba de vocês cresça, depois vocês voltarão. Esse texto é pesado, porque só raspa metade da barba, ou seja, é humilhação completa, não é nem inteiro, não está nem o rosto inteiro, está só uma parte da barba. E mandou de volta, rasgado as roupas, falou: quando crescer igual ao outro, quer dizer, vai demorar anos, você volta aqui. O segundo texto, Isaías 56. Apresentei as costas para aqueles que me queriam bater e ofereci o queixo aos que me queriam arrancar a barba, e nem escondi o meu rosto dos insultos e escarros. Olha só, né? Além de arrancar as barbas, apanhar no rosto e ainda ter o rosto cuspido, os escarros. Esse é um sinal muito grande de humilhação. Sobre a barba, somente esses textos. Então, a barba como beleza, a barba também como símbolo de maturidade, mas a barba também como símbolo de humilhação, quando ela é arrancada à força. Vamos agora olhar um resumo sobre cabelo e barba. Como nada se fala do cabelo e da barba de Deus, nós vamos olhar somente dos homens. É símbolo de vitalidade, o cabelo é símbolo de vitalidade, de erotismo para as mulheres, de sabedoria, os cabelos brancos, a barba também como símbolo de maturidade, de força física, na história de Sansão, de sedução, erotismo e sedução, de vaidade, as mulheres que se preocupam demais com o cabelo, de luto, o cabelo raspado, de arrependimento, o cabelo preso e raspado, e de humilhação, quando o cabelo é cortado e a barba é arrancada à força. Então, a gente sabendo esse significado, interpretaremos melhor os textos. Vamos ver agora quantas vezes aparece na Bíblia. Cabelo, 23 vezes. Cabelos, no plural, 54 vezes. Cabeleira, 4 vezes. Barba, 24 vezes. E barbas, 1 vez. Somando, 106 vezes. E assim a gente termina esse nosso estudo. A gente viu que tanto o cabelo quanto a barba tem muitos significados. E é legal a gente ver isso. Assim como o rosto também. Porque no rosto a gente tem toda essa parte. Vamos juntos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos e ajude-nos nesta obra de evangelizar. É isso que queremos. Levar a palavra de Deus de forma simples e descomplicada para todos. Sigamos juntos para o nosso terceiro estudo. Paz e bem a todos.